PIB no primeiro trimestre, indicando uma recessão técnica no Brasil. Conversamos com o Marco Aurélio Cabral, economista e professor do IBMEC. Professor, acompanhamos aí a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Qual que você acha que é a capacidade de recuperação da economia brasileira depois desse resultado que ficou melhor do que previam os analistas, né? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Samanta. Boa tarde, assinantes. Eu acho que nós tivemos, a despeito da continuidade das más notícias aí desse clima de tristeza que envolve aí o acidente aéreo da Air France, nós no campo da economia nacional a gente tem realmente boas notícias, né? Apesar de que ainda inspira muitas preocupações a economia brasileira, principalmente no que se refere ao seu setor industrial, né? Então, só para o assinante entender, a atividade econômica ela é composta de uma componente de consumo, né, das famílias e, portanto, a gente pode, olhando para esse consumo, para o histórico recente desse consumo, a gente pode dizer que existe uma certa normalidade no consumo. No entanto, o investimento das empresas industriais ele tem caído muito, né? Isso faz com que o nível de atividade global também caia. A despeito disso, a gente enxerga uma perspectiva relativamente positiva na evolução da indústria, atendendo o mercado interno, né? Com uma certa dúvida em relação ao que vai acontecer no componente de exportação, porque nesse momento a preocupação é o câmbio. Agora, em contrapartida, também a gente está comparando números em relação ao quarto trimestre de 2008. Lembrando que a crise por lá chegou em outubro, mas aqui no Brasil mesmo nós começamos a sentir ela um pouquinho mais tarde, no início desse ano. É uma comparação também um tanto quanto desleal? Não vamos dizer de lei, acho que a gente tem que olhar para todos os números, né, Samanta? Você conhece muito bem a economia, sabe disso, mas assim, eu acho que nesse momento a crise ela se desenvolve quase que na conjuntura, a partir de setembro do ano passado, você tem toda a razão. E aí, com relação a esse ponto, o governo tem que estar atento, porque muitas das soluções, do encaminhamento desses problemas relacionados à crise, estão ligados a ações de Estado, né, a soluções de Estado e não soluções só de mercado. Então eu dizia agora há pouco que o setor exportador brasileiro, a meu juízo, é o que apresenta maiores dúvidas em relação à recuperação. A gente vê isso, o reflexo na própria siderurgia, né? A recuperação do setor automotivo tem se dado mediante a componente de consumo doméstico, portanto o atendimento das necessidades de dentro do próprio país. Mas né? O ministro da Fazenda já adiantou que não vai ser feita a prorrogação da redução do IPI, agora a 30 de junho termina essa redução. Ele fez a declaração e pronto, mas assim, uma alternativa que o governo tinha a seu dispor e eventualmente possa usar no futuro, é você atrelar incentivos a uma melhor ecoeficiência por parte do desempenho dos automóveis brasileiros. Isso vai ajudar a posicionar a indústria nacional para um futuro de maior sustentabilidade, né? A gente hoje tem no país, no mundo, de uma maneira geral, dois caminhos a seguir. Um caminho que é do petróleo, reforçar todo o parque industrial brasileiro que já está constituído, mas também temos o desafio de criar um novo parque industrial dentro de um paradigma mais sustentável, né? Eu acho que os ovinhos da cesta do Estado, nesse momento, deviam estar sendo colocados nos dois buraquinhos que a gente tem aí por diante, que são ainda de grande indefinição. Dando uma olhada aqui nos números mundo afora, quer dizer, a Alemanha, que a gente tem queda de 3,8%, o Brasil aqui a queda foi de 0,8%, Estados Unidos a queda de 5,7%, França 1,2%, Inglaterra 1,9%, Suíça, banco, né? Queda de 0,8%, a gente está igual à Suíça. Samanta, olhando hoje para o mundo, a gente vê assim, os países centrais mais desenvolvidos, nesse momento, estão experimentando a maior dificuldade relativa. Mas também estão experimentando uma dificuldade muito acentuada o leste europeu, né, por conta aí de reflexos da própria economia alemã, e também, curiosamente, o Japão, né? O Japão que experimentou uma prosperidade gigantesca de consumo aí, a crise coitado do Japão, né? Começa a levantar, botar a cabecinha para cima, pum, toma outra. E não tem os vizinhos mais agradáveis. Pois é, ainda tem isso, dá até pena, coitado. Bom, professor, o senhor destacou aí a preocupação com o câmbio, mas a partir de hoje começa também a reunião do Copom. Outra grande preocupação em relação à taxa de juros. Há espaço realmente para uma maior redução da taxa Selic? Qual é a sua aposta? Nesse momento, eu acho que o Banco Central ele tem autonomia, tem competência, mas eu acho que ele devia estar olhando um pouco menos para a inflação e mais para o câmbio, no que se refere a movimentos da taxa de juros, né? O setor exportador ele está estrangulado e ele precisa de incentivos poderosos para a concorrência num ambiente muito mais competitivo do que era pré-crise. Quer dizer, se o nosso setor exportador já se ressentia de um câmbio desfavorável antes da crise, nesse momento é uma questão de sobrevivência, né? Principalmente se nós olharmos aí para setores que vinham conquistando espaço internacional, né? Agora, por outro lado, esse câmbio, do jeito que está, ele incentiva as empresas brasileiras a se transnacionalizarem. Então, acho que ainda há oportunidades importantes para as empresas brasileiras na América do Sul e na África, né? Em relação à Selic?
Eu acho que em relação à Selic, ela merece uma diminuição mais acentuada do que ela vem sofrendo nos últimos meses. E a razão disso é exatamente um mundo de dinheiro que começa a entrar no país, e esse dinheiro não necessariamente vai promover prosperidade no Brasil. A gente chegou a atingir já o fundo do poço, agora a gente está começando já, tem especialista dizendo isso, né, que a gente no segundo trimestre, enfim, já está começando a dar sinais de recuperação. Qual a sua avaliação? Samantha, eu acho que se tudo continuar como está, não apenas o Brasil, como o mundo vai se recuperar em algum momento, não muito distante, ainda que de forma muito gradual. A discussão é se virão más notícias. Pois é, era isso que eu ia falar, quer dizer, depende do mundo, né? E o mundo diz o quê, né? Eu acho que a gente, olhando para os números internacionais, a gente não fica muito animado, porque ainda um monte de sujeira deve surgir aí do ponto de vista desses ativos podres e de créditos ainda sem solução. Então a gente ainda deve esperar aí mais notícias pela frente. O que vai exigir dos diferentes governos nacionais atenção e pronta resposta. A gente tem gordura para queimar? Eu acho que temos. A nossa política monetária ainda está longe de ser completamente implementada, né? E assim como a nossa política fiscal. Nós temos aí programas enormes a se cumprir na Amazônia, na educação brasileira, enfim, na construção civil, na recuperação do patrimônio histórico e artístico. Fronteiras enormes ainda que o Brasil pode percorrer do ponto de vista de emprego, né? Que é o mais importante nesse momento. Pois é, outras medidas que sirvam para alavancar aí a economia brasileira, medidas como o ministro da Fazenda destacou também, de incentivo ao crédito para as pequenas e médias empresas, né? A gente tem que prestar muita atenção, porque assim, o Brasil hoje guarda uma complexidade enorme nas suas diferenças regionais, e as soluções elas têm que ser específicas para os problemas regionais brasileiros. E assim, a rigor, eu acho que o que você está querendo dizer, Sérgio, eu concordo plenamente, é que nós temos que ter atenção para os pequenininhos e para o que está no interior, fora das grandes cidades, né? Muitas vezes em pequenas e médias cidades, que estão enfrentando dificuldades também, né? E que merecem a atenção do governo. E déficit? Também ficar o governo, botar isso tudo na conta do governo. O governo vai dar conta disso tudo? A gente começar a criar restaurantes, que a gente sabe que tem serviço em casa para fazer, a gente sabe, mas a gente tem dinheiro para fazer? Samantha, o processo é como uma bicicleta. Se a gente voltar a crescer, a gente vai gerar os impostos necessários a cumprir o endividamento que nós eventualmente venhamos a montar. Agora, vejam que esse endividamento, fruto de um gasto fiscal em obras públicas, pode ser muito mais importante do que o endividamento resultado de operações financeiras do Banco Central, como, por exemplo, de esterilização de recursos pelas entradas de dólar. Era o dilema que os americanos estavam vivendo até bem pouco tempo. A gente tinha um partido democrata que queria aumentar o déficit, sacrificar um pouco as contas, em compensação os republicanos disseram que não, porque isso ia ficar muito difícil de pagar, né? Pois é, o Obama nesse momento, como um defensor da austeridade fiscal, ele tem diante de si o desafio de ter que gastar, por uma questão de pragmatismo em relação de resposta da crise, mas no momento que eles puderem, eu acho que os economistas ligados a ele vão aconselhá-lo a retornar a taxas de juros um pouco mais elevadas e, portanto, uma melhor austeridade fiscal. O que também representa problemas do ponto de vista de continuidade da crise. Sei que é complicado dar um palpite aí, mas com base no resultado do primeiro trimestre, eu acho que o ano de 2009, o PIB fecha em quanto? Olha, eu acho que eu não costumo fazer previsões aqui não, Sérgio. Eu acho que existem economistas de base estatística, econométrica, que fazem muitas contas e que eu respeito as tentativas de acerto deles. Eu acho que aqui o que a gente lida é com processos mais históricos, né? E o Brasil ele vinha já, desde alguns anos, numa trajetória de ascensão de prosperidade. Essa prosperidade é uma prosperidade que também se estende a outras camadas sociais e não apenas as camadas mais ricas. E eu espero sinceramente que nós retornemos a esse patamar o mais rapidamente possível. Perfeito. A gente conversou aqui com o Marco Aurélio Cabral, economista e professor do IBMEC, falando aí sobre o resultado do PIB no primeiro trimestre, indicando uma recessão técnica no Brasil. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação.